E aí, meus amigos, tudo bem? O nosso assunto de hoje é a estação do ano, nós estamos falando do outono. Bom, uma das primeiras coisas que a gente deve considerar, essa época, em geral, o bass, ele sai um pouco dessa água um pouco mais profunda, onde a temperatura era mais estável, e começa a subir para seguir a presa dele. A presa dele pode ser um lambari, pode ser outros tipos de peixes menores. A infinidade de peixes estão na lista do bass. É muito comum os peixes menores, peixes pequenos ainda, em crescimento, nessa época do ano ainda buscar águas mais quentes, porque ainda tem, embora a incidência do sol já seja menor nessa época, ele vai subir um pouco mais e vai se aproximar das beiras, onde tem um pouco mais de proteção também, e ele vai, durante o dia, ele se movimenta mais, e ao fim do dia ele vai procurar um tipo de abrigo, e o bass vai seguir esse comportamento. Então o bass vai ficar mais ativo durante o dia e no final da tarde ele vai ficar mais focado em estruturas, exatamente para emboscar a presa dele. O que é importante saber nessa época também é que o bass, como já falamos num outro vídeo também, ele não para de se alimentar, ele não hiberna, ele está sempre se alimentando. E no mês de outono, ele talvez se alimente até um pouco mais do que o normal, exceto uma outra estação que é a primavera, mas ele se alimenta mais, ele busca mais o alimento, porque vem uma estação de mais dificuldade, que seria o inverno. Vocês observarem muito o alimento do bass. Se vocês estão vendo lambari, se vocês estão vendo peixes menores, qualquer coisa que você veja agitação na água, isso é uma indicação de que o bass pode estar ali também. Então tente seguir esses sinais. Se a água está um pouco mais turva, eu sei que é um pouco mais complicado de ver. E falando em iscas, o ideal sempre é você imitar aquela presa. Como já falei em outros vídeos também, é muito importante lembrar que o clima influencia demais no comportamento do peixe. Então, especificamente o bass. Então, você tem que estar mesmo independente da época do ano, você tem que estar muito atento àqueles sinais, seja uma drástica mudança de temperatura, muito vento, chuva, efeitos, a pressão atmosférica que também tem efeito, mas são coisas que você tem que estar atento e vão somar, e aí você vai também conhecendo e tomando um pouco mais de confiança e entendendo um pouco melhor o local que você está pescando, como o peixe se comporta naquele local. Temos que falar também que são distintos locais. Você pesca numa represa, onde a profundidade pode ser grande, você pesca num pequeno açude, num pequeno lago, onde a profundidade ela é quase que estável em comprimento, em toda a extensão desse lago. Quando isso acontece, o bass ele não identifica um ponto específico, né? Mas você vai achar o bass nessa época perto de estruturas, tá? Muito especificamente perto de estruturas, em declives, quando tem uma queda súbita de profundidade. Naquela queda, geralmente eles se posicionam ali, tá? Esperando o movimento do alimento dele, que está voltando do raso para o profundo. Ele fica ali à espreita para dar o bote dele. Então são locais que você deve testar sua sorte ali. Também é óbvio, você vai ter diferentes situações. Se você está pescando embarcado, de caiaque, de barco, se você está pescando do barranco, a forma de aproximação, e isso vale para qualquer estação, tem que ser muito... são diferentes as formas de apresentação e de aproximação desse peixe. Você do barranco, normalmente, procure não se aproximar muito. Eu já falei isso também num outro vídeo, acredito no de torneios, eu vou linkar ele aqui, mas procure não se aproximar muito da beira d'água. É importante que você entenda que o bass tem muita sensibilidade a qualquer tipo de perturbação, seja na superfície da água, seja no próprio pisar perto da beira. Se ele está ali, ele já vai sair, ele vai se locomover, porque ele vai te perceber. Se a água for limpa, então mais fácil ainda para ele te ver. Enfim, isso já é uma dica
que já foi comentada em outro vídeo, talvez eu vá repetir ela em todas as estações para vocês, os cuidados que são quase básicos, mas que são importantes na pesca do bass, que ele, assim como ele é um peixe de surpresa, de atacar de surpresa e de emboscada, ele também está muito atento a não ser emboscado. Então tenham esse cuidado na aproximação. Vamos falar então, esse ano obviamente ainda vamos ter as outras estações, talvez eu as poste ainda antes de que elas efetivamente estejam acontecendo, mas eu acho que é super válido a gente entender um pouquinho mais esse comportamento em cada estação do ano. Lembrando para vocês, como eu já falei, o bass é ativo o ano todo, ele diminui a atividade ou ele aumenta a atividade conforme questões externas, né? E claro que a estação do ano tem uma influência nisso. Fiquem atentos, olho sempre na linha, pessoal. Atenção a esses detalhes que certamente a pescaria vai ser produtiva, se não, no mínimo, bem desafiante. Vocês sabem, o prazer é estar lá fora pescando. Mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, bate o sininho aqui e a gente se vê em breve. Muito obrigado, fiquem com Deus.